Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. É uma alegria chegar até você, uma alegria chegar até a sua família, levando as nossas mensagens, as nossas singelas reflexões do Evangelho do dia a dia. Estamos iniciando hoje, nesta segunda-feira, 22 de abril, as reflexões da quarta semana da Páscoa. É-nos oferecido hoje, então, neste início de semana, as reflexões a partir do Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 até 10. Disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem porque conhecem sua voz. Mas não seguem o estranho, porque fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. E então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões, assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão, ele só vem para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Percebamos, meus caros irmãos e irmãs, uma pequena síntese, porque ontem, no domingo, celebramos, no quarto domingo da Páscoa, o Domingo do Bom Pastor. Portanto, os evangelhos do decorrer dessa semana também sinalizam para essa dimensão do bom pastor. Essa parábola que nós escutamos, ela é dirigida por Jesus não aos judeus, mas aos fariseus com quem ele mantinha controvérsias por causa, de modo especial, da sua dignidade divina, da fé exigida para as pessoas e da atitude de recusa que, em relação a ele, mantinham os dirigentes de Israel. Os fariseus, eles são os pastores que não entraram pela porta. Eles são, pois, então, ladrões, são os assaltantes. Jesus é o único pastor que entra pela porta, que é a própria porta do redil. Ora, Jesus, ele fala sobre a porta das ovelhas, afirmando que quem não entra pela porta, ele é ladrão, é assaltante. Ladrão é aquele que se apropria do que pertence a todos. Nesse quarto evangelho, o Evangelho de João, esse termo ele é aplicado aos dirigentes e a Judas. Bandido, designação referente aos dirigentes e também a Barrabás. É quem usa de violência. Os dirigentes, eles são homicidas, porque eles vão matar Jesus. E exploradores, porque eles usam de violência para sujeitar o povo, mantendo esse povo em estado de miséria. Os ouvintes de Jesus, diz o Evangelho, não entendem, ou então, quem sabe, fingem não entender o assunto. E então Jesus diz claramente: eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ora, Jesus é a porta que ele tira as pessoas das velhas estruturas opressoras, do peso insuportável que os chefes impõem sobre elas. Então Jesus, ele vem para dar vida, e vida em abundância. Então Jesus, ele se coloca nessa perspectiva do pastor legítimo, do pastor verdadeiro. Por quê? Porque está preocupado com as ovelhas. Diríamos hoje, preocupado com as pessoas. Ele veio para servi-las e não para ser servido por elas. Ele conhece elas, e elas conhecem Jesus, conhecem o pastor, conhecem sua voz. Tem dele um conhecimento amoroso. Então Jesus, o bom pastor,
ele não procura dominar, não exige renúncia à nossa dignidade. Apenas pede que nós, cada um de nós, tenhamos confiança nele para chegarmos à meta, às pastagens eternas. O importante, diz o Evangelho, é que nós saibamos distinguir a voz, saibamos fazer a experiência de conhecer sua voz. Para quê? Para que nós possamos segui-lo com certeza, com essa clareza que nós vamos de fato seguindo, encontrar vida e vida em abundância. Na terça-feira, dia 23 de abril, vamos refletir, vamos meditar nos nossos corações com o Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 22 até 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Minhas ovelhas escutam minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Diz o Evangelho da terça-feira que Jesus ele vai ao templo, na festa da dedicação, passeia debaixo do pórtico de Salomão. Os judeus estão ansiosos, rodeiam Jesus e dispara aquela pergunta que estava atormentando a vida deles. Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, fala para nós abertamente, não precisa ficar escondendo. As palavras de Jesus deixavam entender, sim, que ele é o Messias. Porém, elas poderiam ser mal entendidas, mal interpretadas. Daí, aquilo que nós aprendemos, o segredo messiânico, que está lá no Evangelho de Marcos. Qual é o segredo messiânico? Jesus, ele como que impõe silêncio a todos aqueles que, a ver as obras de Jesus, podiam direto ou indiretamente afirmar que ele era o Messias. No Evangelho de Marcos, só para recordar a cada um de vocês, quando Jesus realiza uma obra, um milagre, depois de realizado, ele fala assim: não comente, não conte nada isso para ninguém. Esse é o sentido do segredo messiânico. Ora, desta vez, no Evangelho aqui de João, Jesus responde que a pergunta já está suficientemente respondida. Por que está respondida? Basta ouvir suas palavras. E mais ainda, observem as obras que ele faz. Então o problema que é levantado no Evangelho é que eles não estão dispostos a acreditar. Coração fechado, mente fechada. E não querem acreditar, isto é, não querem aderir a Jesus. Por quê? Porque não lhe pertencem. Não são seus, não são suas ovelhas. Em outras palavras, a gente pode dizer que eles não se sentem, não são atraídos pelo Pai. Ora, aqui é uma reflexão muito interessante, muito importante, sobre essa dimensão da fé. Por quê? Porque a fé ela não é um resultado de raciocínio ou de argumentos bem concatenados. Para entender Jesus Cristo e para a gente se aproximar do seu mistério, é necessário, exigência número 1, é necessário pertencer ao seu rebanho, ouvir sua voz. E só pode compreender Jesus e seu reino quem se dispõe a estabelecer com ele relações de comunhão, de diálogo, de uma busca sincera. Essas atitudes estão na base de todo verdadeiro encontro. Mas as lideranças do povo não se abrem para acolher Jesus. E então tampouco aceitam o Pai.
pois é impossível agradar a Deus sem aceitar Jesus, o Filho de Deus. Pois Jesus age em nome do Pai, e suas ovelhas estão sob os cuidados, sob a tutela do Pai. Então, existe comunhão íntima entre Jesus e o Pai. Tanto é que ele afirma, eu e o Pai somos um. Na quarta-feira, dia 24 de abril, vamos meditar, vamos rezar com o Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 44 até 50. Jesus exclamou em alta voz, quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Caros irmãos e irmãs, esse trecho do Evangelho da quarta-feira é muito importante. Quer dizer, todos os trechos são importantes, mas eu quero dizer mais é importante por quê? Porque esse trecho do capítulo 12, ele encerra aquilo que nós chamamos o livro dos sinais do Evangelho de João. E nessa conclusão, nesse encerramento, Jesus lança como que um clamor, um grito que introduz uma declaração sobre sua identidade. Jesus já fez isso na festa dos tabernáculos e no dia mais solene dessa mesma festa. Aqui agora, nesse trecho do capítulo 12, vai fazer pela última vez numa espécie de resumo dos temas tratados na primeira parte do Evangelho de João. Eu gostaria de destacar 4 aspectos desse resumo. O primeiro aspecto, acreditar em Jesus. Vê-lo significa acreditar e ver aquele que o enviou, o Pai. Então é o tema que Jesus tanto preza, o tema da unidade. O Pai e Jesus são uma só coisa. Jesus é o resplendor do Pai. Jesus aproxima o Pai de cada um de nós. Jesus dá a conhecer o Pai. Jesus comunica para a gente o Pai. O segundo ponto, que esse trecho, nessa conclusão, nos colocado. Jesus é luz. Então a missão de Jesus é uma missão portadora de salvação. Portadora de salvação. O terceiro aspecto importante desse trecho, que o destino nosso joga-se no dilema fé e incredulidade. Acolhimento ou recusa de Jesus, na escuta ou não escuta da sua palavra. A fé, o acolhimento, a escuta de Jesus nos salvam. A incredulidade, a recusa, a não escuta de Jesus, viver como se Deus não fizesse parte, viver à margem de Deus, nos condena, torna a nossa vida vazia. Jesus, ele não veio, diz o Evangelho, não veio para julgar, mas para salvar. Então será a lei em que os judeus põem toda a confiança, que haverá de julgá-lo no último dia. E o quarto aspecto que eu gostaria de ressaltar desse trecho, a vinda de Jesus, a sua ação, a sua palavra, elas tinham um único objetivo: comunicar vida. Por isso, novamente, nessa semana do Bom Pastor, o bom pastor é aquele que comunica a vida.
Então, o objetivo da missão de Jesus é tudo aquilo que ele fez entre os seus, de curar, de ressuscitar, de dirigir uma palavra, de acolher, é isso, comunicar vida. E foi esse o mandamento recebido do Pai. Portanto, caros irmãos e irmãs, diante de Jesus e do seu projeto de vida, nós não podemos ficar indiferentes ou neutros, deixando para mais tarde uma tomada de posição. Às vezes a gente usa, amanhã eu vou começar. Se nós quisermos de fato caminharmos na luz, se nós quisermos trilhar os caminhos de Deus, a decisão ela tem que ser agora. A gente não pode jogar para frente. E a decisão é a favor de Jesus, não rejeitá-lo, não recusá-lo. Ele é o único revelador do Pai e a única salvação para cada um de nós. Com essa meditação, concluímos, caros irmãos e irmãs, o itinerário desta primeira parte da quarta semana da Páscoa. Nós vamos nos encontrar novamente na quinta-feira, neste mesmo horário. Eu desejo a cada um de vocês um bom início de semana, com todas as bênçãos, todo o cuidado, todo o carinho, toda a proteção de nosso querido Santo Antônio. Paz e bem.